Meu nome é Jaime Sandal e hoje eu vou falar sobre como eram as competições antes do uso das proteções. Eu já sou antigo no Karatê. Eu comecei a lutar em 1995, já na categoria adulto. Eu nunca lutei em outra categoria que não adulto. E em 95 eu fiz a minha estreia, com 18 anos, nas competições de Karatê. De lá pra cá eu nunca parei. Então eu cheguei a pegar um período, era um período de transição, mas era um período onde eu ainda competi sem nenhum tipo de proteção. Isso no Karatê tradicional. Eu não sei como era nessa época, na então WUKO. Não era WKF ainda, era WUKO, World Union Karate Organization, WUKO. Eu não sei se eles já usavam luvas e protetores nessa época, mas no Karatê tradicional não se usava nenhum tipo de proteção. Então a gente não usava luva nem protetor de boca. A grande maioria, aliás, eu nem me lembro nas primeiras competições se tinha alguém que usava protetor. Podia ter, mas era raríssimo. A gente não usava. E também não tinha tatame. Então a gente competia em cima de piso de madeira ou de cimento. Eu já competi várias vezes em quadras de cimento. Eu lembro direitinho disso, botando uma fita, a organização colocando uma fita para marcar a delimitação do cotô, 8 por 8 metros, uma fita no chão, e mais nada, botava as cadeiras para os árbitros e estava pronto o cotô para a competição. Eu vou então dizer como é que era nessa época, que é curioso, né? Eu peguei essa transição, hoje em dia eu luto de coquilha, de luva, protetor de boca, ainda passo vaselina no rosto para evitar que arranque pedaços da minha pele, porque eu já perdi pedaços da pele com socos que passam assim. Então eu luto todo preparado hoje em dia. E hoje em dia é obrigatório, inclusive. Protetor de boca e luva é obrigatório para as mulheres, protetor de seio e protetor de boca e luva. E algumas competições já estão até exigindo o uso de coquilha, como foi o caso do último campeonato mundial de karatê tradicional na Eslovênia. Enfim, hoje em dia a gente, fora que o tatame, fora o piso de tatame, que faz toda a diferença. Como é que era nessa época então? Primeiro de tudo eu tenho que dizer que dava muito medo. Eu tinha medo de lutar nessa época. Diferente de hoje em dia, que eu acho claro que todo mundo tem medo, eu já falei sobre isso até, medo, receio, mas era diferente porque qualquer coisa machucava muito, mas muito. Pegava um soco aqui e abria, pegava um soco aqui e quebrava o nariz na hora. Boca então era uma tragédia, sempre protetor de boca e sem luva, os socos às vezes médios abriam e abria feio. Eu já tive cortes horrorosos na minha boca, o dente ficar até escuro, sentir que tem alguma coisa errada, a boca ficar desse tamanho inchada. Eu já causei acidentes em adversários meus. Uma vez eu dei um soco num adversário, abriu a boca assim, fez igual um T, abriu assim para baixo e abriu nesse sentido, ficou horrível, era sangue para tudo que é lado, muito sangue, mas era muito sangue, praticamente, não vou dizer toda a luta é exagero, mas sei lá, metade das lutas tinha algum sangramento, porque como eu falei, era contato de pele com pele, osso com osso, abria muito, então dava medo. Você ia para o campeonato, você não sabia se você ia perder um dente, era até certo ponto comum alguém cuspir um pedaço de dente. Digamos aí que pelo menos a cada 4, 5 competições acontecia um caso de alguém cuspir um dente. Mão, machucava muito a mão. Não pegava na testa, pegava no cotovelo. Olha, era mão com mão, arrebentava a mão. Era muito comum também ver acidentes da mão abrindo. Às vezes até soco no dente, a mão abria todinha. Quebrar dedo, quebrar mão, isso tudo é muito comum. Fora o piso. O piso era um terror. Eu, por exemplo, sofria muito, eu escorregava. Porque o meu karatê, desde cedo, ele se baseava muito na explosão. Eu nunca fui um cara de atropelar, de vir correndo. Então eu não pegava muito embalo, eu tinha coisa de explodir. Claro que depois eu fui aperfeiçoando isso, mas no começo eu já tentava fazer isso. E o que acontecia? O chão liso, muitas vezes você suado, ou então o adversário suou, tinha alguma coisa que escorregava. Principalmente piso de madeira. Nossa, a madeira era o que eu mais odiava. Como escorregava na madeira.
Então dava medo, dava uma insegurança muito grande. E as quedas? Gente, você não tem ideia das quedas. Sempre teve muito ashibarai no karatê tradicional, muito ashibarai, e era cair no chão duro, machucava muito. Então era normal chegar em casa depois de uma competição e você tá todo arrebentado. Às vezes fez 2 lutas só, estava destruído. Foi derrubado, caiu no chão, tá com a mão inchada, tomou um soco aqui, abriu o olho fechado. Era um terror. Eu acho interessante eu dizer isso porque eu peguei essa transição, né? Como eu falei, hoje em dia sempre há um medo, um receio, mas é diferente. O chão é de tatame, então não há mais aquela preocupação de cair de cabeça e desmaiar, ou se arrebentar ou abrir a cabeça quando cai no chão. O chão já é mais macio, não escorrega, então para lutar é muito melhor. O pé agarra no chão é muito melhor. A luva protege muito. O karatê tradicional, que usa uma luva que é uma película também, machuca muito, mas já abre menos. O simples fato de ter um tecido já abre menos, não é pele com pele. O protetor de boca nem se fala, eu uso um protetor grosso, assim, eu me sinto seguro. Minha boca fica desse tamanho, mas eu me sinto super seguro. Coquilha, enfim, melhorou muito. Nessa época era pesado. Então fica aqui um depoimento de quem lutou muitas vezes. Eu fiz aí dezenas de lutas em piso duro, sem luva, sem protetor, e graças a Deus que a coisa evoluiu para que a gente chegasse onde chegou hoje.